porque agora nós vamos falar sobre saúde. É dia e hora do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta. Fala Doutor. Oferecimento Clínica Recomeçar. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, o Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno de espectro autista. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 160 crianças do mundo apresentam o transtorno. E para falar sobre o tema, já está aqui comigo o médico da Clínica Recomeçar, Dr. Vitor Hugo. Vitor Hugo, prazer em tê-lo aqui mais uma vez, bom dia. Bom dia, Fábio. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui trazendo essas informações, falando um pouquinho sobre saúde. E vamos às perguntas do povo aqui no telão do Balanço Geral. Vamos lá? Bom dia, meu nome é Alan. O que é o autismo? Então, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. A criança, ela vai desenvolvendo a capacidade neurológica dela ao longo do tempo. O autismo vai ser um transtorno desse neurodesenvolvimento, um atraso nesse neurodesenvolvimento, em que há o comprometimento da comunicação, ao comprometimento do interesse social e ao comprometimento ali de algumas rotinas. A criança passa a ter um interesse restrito e uma forma de funcionar muito restrita. É isso que caracteriza o autismo. A baixa interação social, o déficit de comunicação e o interesse restrito e os comportamentos restritos. Vamos lá, mais perguntas aqui para o Dr. Vitor Hugo. O assunto é espectro autista. Vamos lá, bom dia. Bom dia, meu nome é Sara e eu queria saber qual é a causa do autismo. Pergunta aí da Sara. Então, o autismo a gente não tem ainda uma etiologia muito bem definida. A gente sabe que existe sim aí um atraso nesse desenvolvimento neuropsicológico, mas a gente ainda não consegue estabelecer. Os estudos mostram que ainda não tem uma causa bem definida. Já se pensou no passado que existisse aí alguma alteração do ambiente familiar que causasse o autismo. Essa hipótese já não é mais tão aceita. Hoje já se fala sim em algumas alterações, já existem alguns estudos que mostram algumas correlações com algumas alterações genéticas, mas que ainda não consegue determinar essa causa e efeito. A gente sabe que ele existe, mas a gente ainda não conhece claramente a etiologia dele, o que é que causa o autismo. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Catarina. Eu gostaria de saber se é possível ter o diagnóstico do autismo enquanto a pessoa é adulta já. Pode sim. É um diagnóstico bastante difícil, né? Já que é um transtorno de neurodesenvolvimento, a tendência é que a gente observe essas alterações e o ideal é que a gente observe essas alterações desde a infância, ali nos marcos de desenvolvimento, no desenvolvimento daquela criança, para que a gente possa ir já tratando isso. Mas sim, existem sim adultos não diagnosticados, a gente precisa de toda uma gama de avaliação, a gente precisa de um acompanhamento longitudinal para entender que aquele adulto ele tem comportamentos. A gente precisa lembrar que o transtorno do espectro autista ele tem um espectro, né? Então a gente tem desde casos mais graves até casos menos graves, casos que precisam de mais suporte até casos que precisam de menos suporte. Então é possível sim que adultos não tenham sido diagnosticados, tenham ali um nível de suporte mais baixo, tenham ali uma necessidade de ajuda, de terapia mais baixo, e esses comportamentos foram ficando despercebidos até que com uma avaliação mais minuciosa a gente consegue sim diagnosticar. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Oi, bom dia. Meu nome é Larissa e eu queria saber qual é o tratamento para o autismo. Vamos lá, o tratamento para o autismo ele é um tratamento, como a grande maioria dos tratamentos em psiquiatria, multifatorial. A gente precisa entender que sim, a gente pode usar algumas estratégias medicamentosas no tratamento, principalmente visando sintomas-alvo. Então a gente não vai ter medicação que trata o autismo, a gente tem medicação que auxilia nos sintomas-alvos. Uma agitação psicomotora, uma estereotipia, alguns sintomas que vão aparecendo. Mas o melhor tratamento para os casos de transtorno do espectro autista
é sim as terapias multiprofissionais. Se o paciente tem um atraso de fala, fazer acompanhamento com o fonoaudiólogo, se o paciente tem limitações ocupacionais de dia a dia, como cuidar da própria higiene, como se alimentar sozinho, saber vestir-se, entra a terapia ocupacional. Comportamentos que esse paciente tem podem ser trabalhados através da terapia física, ter um ambiente acolhedor. Tudo isso vai ser importante para que a gente tenha o funcionamento e a evolução desse paciente com autismo. Como é confirmado o diagnóstico do autismo? Priscila Santana, bairro Pereira Lobo. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico. A gente faz o diagnóstico através da observação clínica, da coleta da história do paciente, de entender, acompanhar e saber como é que aquele paciente funciona e, lógico, acompanhando esses marcos de desenvolvimento, vendo se aquela criança conseguiu andar no tempo certo, falar no tempo certo, se na idade que ela está ela já consegue socializar com outras crianças, se ela já consegue ter esse entendimento do eu e do outro, se ela consegue ali fazer jogos lúdicos, se ela consegue... A gente vai observando, vai entendendo, conversando bastante, perguntando, sabendo, entendendo bem aquela história. É um diagnóstico clínico. A gente não tem exame que determina se o paciente tem autismo ou não. Existe a avaliação neuropsicológica, que são uma bateria de testes que é feito por psicólogos, que pode sim auxiliar no diagnóstico. É mais uma ferramenta para a gente dizer e ter certeza. Esse caso que se apresenta aqui é um caso de autismo. Não é indispensável, não é condição para o diagnóstico, mas é uma ferramenta que auxilia bastante. Doutor Vitor Hugo, mais uma vez, obrigado pelas informações. Uma ótima quarta-feira para o senhor. Obrigado, Fábio. Uma ótima quarta-feira. Também sou Sergipe, estarei torcendo para o Sergipe nessa final. Muito bem, mais um torcedor do Gipão. Obrigado, doutor Vitor Hugo, da Clínica Recomeçar, trazendo informações importantes aqui sobre autismo